O livro do qual falarei é o Directorium Inquisitorium, o Manual dos Inquisidores. Ele foi escrito por Nicolau Eymerich em 1376, revisto e ampliado por Francisco de la Penha em 1578. Então o livro ele parece constituir um guia prático para dúvidas referentes à parte burocrática do processo inquisitorial. Apesar disso, ele não é muito claro em várias questões e o próprio Eymerich muda de opinião diversas vezes. Mas o que permanece sempre indiscutível é o poder do inquisidor, que não encontra muitas restrições à sua atuação. Os processos inquisitoriais absolutamente dependem da interpretação do inquisidor, que analisa as delações feitas a outrem, interroga as testemunhas, verifica se o que foi levantado pelas testemunhas é relevante e digno de ser levado adiante, interroga e tortura os acusados. É ele que, ao interrogar o acusado, presta atenção a sinais de que o acusado esteja mentindo e se esquivando da pergunta. Então, para auxiliar o inquisidor nessa questão, o manual apresenta uma lista detalhada de 10 truques que os hereges usam para responder sem confessar, e 10 maneiras de um inquisidor neutralizar esses truques. Sobre os 10 truques dos hereges, fica muito evidente para a ótica do século XXI que as pessoas interrogadas estavam simplesmente com medo, porque sabiam o que ia acontecer, ou porque eram pessoas extremamente simples que não tinham ideia de que aquilo que elas estavam falando era considerado um crime mortal. Eymerich recomenda aos inquisidores que tenham malícia e dissimulação, porque, segundo ele, não era pecado mentir para expurgar o mal da terra. Então, o manual apresenta aos inquisidores uma definição de como reconhecer a heresia. Existe indício exterior de heresia toda vez que houver atitude ou palavra em desacordo com hábitos do cristão comum. E para que uma pessoa fosse investigada, bastava um boato a seu respeito. Os delatores, inclusive, eram muito estimulados, recebendo recompensas de até 3 anos de indulgências. Então, um resumo do processo de inquisição descrito pelo manual. O processo era aberto de 3 modos: por acusação de uma pessoa sobre outra pessoa, por delação, alguém delatando alguém, e por investigação. O inquisidor investiga boatos na região, boatos que são suficientes para provar a suspeita em alguém. Quando o juiz de inquisição sabe o nome de alguém, recebe o nome de alguém como suspeito de heresia, ele convoca testemunhas que conheçam a pessoa. E se, através dos testemunhos, ele achar que o acusado é suspeito mesmo, ele o chama para interrogatório. No interrogatório, todos são culpados. Porque se existe suspeita de alguém, um bom cristão ele já não é. E já que o inquisidor, antes de chamar o acusado, ele toma cuidado de analisar o testemunho das testemunhas, e se nenhuma delas tem algum tipo de rixa com o acusado, etc. Portanto, se existe suspeita ou boato, parte-se do princípio que ele é culpado. E se ele não confessa logo, ele está dissimulando. Fica claro que, para evitar que hereges escapem impunes, não há muito problema em inocentes serem torturados ou irem à fogueira, porque se forem mesmo inocentes e aguentarem com paciência essa injustiça, eles serão mártires. Durante o interrogatório se utiliza de maneiras estipuladas para convencer o acusado de que ele cometeu um crime. Se ele confessa, é mandado para a prisão perpétua. Caso seja reincidente ou relapso, é executado. Fica bem evidente o ódio descomunal pelos relapsos. E é interessante que os rejudaizantes sejam enquadrados como relapsos. Se o acusado não confessar, ele é mandado para tortura. Caso o acusado passar por toda a sequência de torturas sem confessar, ele é liberado como absolvido, porque expiou os indícios da heresia através da tortura. A tortura no manual ela é extremamente institucionalizada e tratada até com um certo decoro. É constantemente advertido que o inquisidor deve recorrer à tortura em último caso, por não ser muito eficaz e porque o inquisidor é um juiz e não um carrasco. Durante o julgamento é permitido ao réu
que tem um advogado de defesa que tem por únicas funções acelerar o processo e ajudar a convencer o acusado a confessar. Em nenhum momento é permitido ao acusado saber do teor de sua própria acusação. É possível notar através do livro modificações do pensamento medieval para o pensamento moderno. Por exemplo, Aymerich, em 1376, recomenda que, para que os indícios contra um acusado se mantenham, é necessário o maior número possível de depoimentos, enquanto La Penha afirma que 2 testemunhas, mesmo divergentes, são suficientes como prova incriminatória da culpa absoluta do acusado. Apenas uma testemunha, levantaria alguma suspeita e o juiz inquisidor levaria o acusado para interrogatório e tortura para concluir alguma coisa. Ou seja, na Inquisição moderna é transformado em prova irrefutável de heresia o que no medievo era considerado uma forte suspeita. Na Inquisição medieval, pelo que fica claro pelo manual, a acusação de alguém era desestimulada por implicar na perda da liberdade de atuação do inquisidor, enquanto que na modernidade cria-se o cargo de fiscal, que se encarregava de ser a parte acusadora em todos os casos, o que facilitava o andamento rápido do processo. Também Aymerich, quando lista as heresias conhecidas com alguns detalhes, fala dos rejudaizantes em poucas linhas. La Penha desenvolve detalhadamente essa questão, falando até em como reconhecê-los. Nas últimas questões do manual, Aymerich e La Penha passam bastante tempo se lamentando do baixíssimo salário de inquisidor e de como o bispado e o Estado deveriam pagar pelas despesas do tribunal. Todo herege condenado a qualquer pena que for tem todos os seus bens expropriados, sendo 1/3 enviado ao rei, que no caso descrito do manual se referem a Fernando e Isabel como heróis católicos por terem usado o dinheiro da Inquisição na expulsão dos mouros de Granada.